Assalamu alaikum. O que a religião que se tornou gigante dentro do povo árabe e que tem o nome de islamismo, o que será? O surgimento do islamismo ocorreu na Península Arábica, que é uma região caracterizada por um clima extremamente quente e de grandes áreas desérticas. No princípio, essa península era habitada por diversos povos que viviam basicamente espalhados pelo deserto e que eram chamados de beduínos. Isso não permitia que por eles houvesse uma unidade política ou religiosa. Eram comunidades nômades que se dedicavam à criação de carneiros e de ovelhas. Além disso, eram povos politeístas que adoravam a vários deuses que eles acreditavam que, apesar desses deuses viverem no céu, podiam se comunicar com os homens por meio das pedras, das árvores e de diversos outros elementos naturais. Mas por volta do ano 570, depois de Cristo, na cidade de Meca, nasce dentro da tribo dos Coraixitas, Muhammad, que ficou conhecido como Maomé. A tribo dos Coraixitas era uma tribo descendente direta do profeta Abraão, através do seu filho Ismael. Maomé era filho de Abdala e de Amina. Seu pai morreu pouco antes do seu nascimento, deixando para a esposa como herança 5 camelos e uma escrava. Entre as famílias de Meca existia na época a tradição de se entregar temporariamente as crianças para famílias beduínas que viviam no deserto, uma vez que se consideravam que o clima de Meca era pouco saudável. Além disso, se acreditava que uma temporada de vida no deserto prepararia melhor a criança para uma vida adulta. Em troca dessa adoção temporária, os beduínos recebiam presentes dos habitantes de Meca. Apesar das limitações econômicas, Amina entregou Maomé aos cuidados de uma ama de leite chamada Halema. Durante a adolescência, Maomé foi pastor e teria também acompanhado seu tio em expedições comerciais até a Síria. Existem relatos, segundo os muçulmanos, que quando Maomé e seu tio e outros acompanhantes regressavam de uma dessas viagens, cruzaram com um eremita cristão chamado Bahira. Bahira, após ter examinado Maomé, concluiu que este era o enviado que todos aguardavam. Por volta de 595, Maomé conheceu Khadija, uma viúva rica, 40 anos de idade. E aí o jovem, que estava com apenas 25 anos de idade, impressionou Khadija pela sua honestidade nos negócios, de tal forma que ela logo lhe propôs casamento. Este casamento representou uma mudança social para Maomé imensa, já que, segundo os costumes árabes da época, os menores não herdavam, razão pela qual Maomé nada tinha recebido de herança do pai ou do avô. Maomé permaneceu com Khadija até a morte dela no ano de 619. Após a morte de Khadija, ao completar 40 anos, Maomé tem uma crise espiritual e decide então passar um período vivendo sozinho no deserto. É quando ele teria então recebido uma revelação divina por meio do anjo Gabriel, que o instrui a adorar apenas a Alá. De volta a Meca, Maomé passa a pregar sobre Alá e suas mensagens. E consegue assim converter um número bastante significativo de pessoas que receberam o nome de muçulmanos. Ou seja, aqueles que se submetem à vontade de Alá. Mas aquela peregrinação
e pregação de Maomé foi muito mal recebida pelos comerciantes de Meca, pois prejudicavam os negócios que eram apoiados no politeísmo. E por esse fato, diante de muitas ameaças, Maomé sai de Meca no ano 622. Este evento ficou conhecido como Hégira, uma palavra que em árabe significa êxodo. Maomé então se refugia em Medina, cidade do profeta. Essa data é fundamental para o islamismo, pois marca o início do calendário islâmico, que começa no dia em que começou a Hégira, 16 de julho do ano de 622. Bom, agora que você conhece um pouco mais da história de Maomé, conheça também os 5 pilares do Islã, que são: não há divindade além de Alá e Maomé é o seu profeta. A oração é o elo entre o adorador e Alá e deve ser praticada 5 vezes ao dia. Praticar a caridade. Cumprir o jejum durante o Ramadã e, se possível, ir em peregrinação até a Meca ao menos uma vez durante a sua vida. Assim como os cristãos têm a Bíblia como seu livro sagrado, o muçulmano tem o Alcorão, que, segundo eles, contém a palavra sagrada de Alá, revelada ao profeta Maomé durante o período de 23 anos. A palavra Alcorão vem de um verbo árabe e significa recitar. Sendo assim, o Alcorão é um livro que necessita ser recitado. Entre os muçulmanos existem os sunitas e os xiitas. Os sunitas são os que seguem a Sunna, que significa caminho do profeta, e que é o conceito de que deve ser seguido o exemplo de vida do profeta Maomé. Já os xiitas são uma parte do islamismo que significa partidários de Ali. Os xiitas consideram Ali, que era o primo e genro do profeta Maomé, como o sucessor legítimo da autoridade islâmica, no que discordam, claro, os sunitas. Após a morte do profeta Maomé, no ano 632, os árabes permaneceram unidos pelo ideal comum, que é o de realizar a jihad. Esse termo, jihad, significa esforço, já que Maomé declarou que o verdadeiro combate é o que é travado contra si próprio. Contudo, essa expressão jihad é usada no Ocidente de forma imprópria para se referir à Guerra Santa. Bom, se você gostou de conhecer um pouco sobre a religião muçulmana, se inscreva, deixe seu like, toque o sininho e, se desejar, comente o que está achando desse nosso canal Papo de Fradinho. Que o amor e a caridade possam sempre estar em seu coração. Wa alaikum salam.